Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Fica de pé no seu lugar. Queria que você cumprimentasse o maior número de pessoas bonitas que você encontrar perto de você. Mas só os bonitos, amém? Como tá todo mundo bonito aqui hoje, né? Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar, agradecer a Jesus, né, por essa noite. Uma noite de festa. Depois de 6 meses estudando aqui nessa escola. Cadê os alunos da escola aí? Levanta a mão, cadê? Glória a Deus. Tem motivo para comemorar, não tem, irmãos? Aguentar a gente aqui 6 meses, falando sobre identidade, propósito, destino. Mas foi bênção, não foi? Valeu a pena, não valeu? Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. É uma noite de festa. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A tua palavra diz que o melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não é fácil, ó Deus, traçarmos um objetivo e cumprirmos esse objetivo, mas eu louvo ao Senhor porque esses irmãos e irmãs conseguiram chegar até aqui. Muitos tentaram, nem todos conseguiram, cada um tem o seu motivo, mas nós chegamos até aqui e dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos oferecer essa adoração, esse culto, essa reunião, muito além do que uma diplomação, a entrega de um certificado, mas um culto de ações de graça ao Senhor, por tudo aquilo que tens feito, por tudo que tem sido na nossa vida. Obrigado a Deus por esse tempo que passamos aqui, pelo propósito que cumprimos e que fechamos com chave de ouro nessa noite. Nós queremos louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, porque por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus nós consagramos esse tempo ao Senhor. Amém e amém. Aleluia. Se você tem motivo para louvar Jesus, levanta suas mãos. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz na presença do Senhor. Meu coração se alegra em Deus por todos os seus benefícios. Que direi eu ao Senhor por todos os teus benefícios? Aleluia. Nosso coração muitas vezes é orgulhoso na presença dele, mas quando nós nos quebrantamos e sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, um quebrantamento vem em nós e nós somos restituídos àquele ambiente para o qual Deus nos criou, a nossa identidade. Nós somos adoradores e o Senhor procura os adoradores. Eu quero perguntar nessa noite: onde estão os adoradores? Aleluia. Vamos adorar então. Foi para isso que você nasceu, irmão, irmã. Não tem nada que você possa fazer melhor nessa vida do que adorar Jesus. Você pode ser um advogado, um médico, um enfermeiro, uma dona de casa, um professor, um pastor, seja lá o que for, mas Deus não procura essas coisas. Deus procura os adoradores. Aleluia.
tua voz e adore a Ele. Nem se merece, nós não merecemos esse amor. Não é por mérito, não é por mérito, não é pela nossa performance, mas é pela graça dele. Essa graça está sendo derramada sobre nós essa noite. Toma posse daquilo que Jesus conquistou por você na cruz. Aleluia! Aumenta o volume da tua adoração, meu irmão. Extravasa na presença dele. Aleluia, deixa rugir esse leão que está dentro de você. Nós queremos te conhecer mais, Jesus. Nós queremos te conhecer mais, a altura, a largura, a profundidade. Nós queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Oh, Jesus, Jesus. O nome que é sobre todo nome. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é todo principado, potestade, imagina isso, todos os poderosos da terra, todos se prostrarão diante dele, todos olharão para os seus olhos, que são como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, seus pés como latão reluzente, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os poderosos se dobrarão diante dele, naquele dia que ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. E todos vão dizer: mais belo. Olha para ele e cante. Feche os seus olhos e olhe para os olhos dele pela fé. Jesus não é uma filosofia, irmãos. Essa escola não é para ensinar apenas algum conhecimento, mas é para trazer uma revelação de quem Jesus é, de quem Ele é. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, a estrela da manhã, o Verbo, o pão vivo que desceu do céu, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja. Rosa de Saron, nosso advogado, justo juiz. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Só as vozes. Aumenta o volume da sua voz. Ele é digno da sua adoração. Isaías um dia teve a visão do trono de Deus, e ele via os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, todo ser celestial diante dele declarando a sua santidade. No céu não há intervalo, não há férias, não há momentos onde isso para. A adoração ela é contínua. E nós unimos a adoração dos céus à adoração da terra. Juntamos a nossa adoração, aquilo que os anjos cantam na eternidade, nós cantamos junto com eles. E eles declaram esse nome. Mais uma vez. Yeshua. Todo
Todo principado e potestade tremem diante desse nome. É o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Yeshua. Yeshua, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Seja bem-vindo, tu és o convidado ilustre. Essa formatura não é para homenagear homens, mas é para honrar o nome do Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ações de graça, domínio, poder, soberania. Tu és digno de toda a nossa adoração, Senhor. E assim como Pedro, nós dizemos também ao Senhor: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se esse aplauso é para Jesus, pode ser ainda mais forte. Aleluia. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente alguém que está aí do seu lado. Depois você pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Israel, obrigado. Isso é uma bênção. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Esse é o texto, um dos textos chaves, do que foi essa escola. Para aqueles que não conhecem, você que está nos visitando, está honrando a pessoa com quem você veio hoje. Nós estávamos servindo ao Senhor no ano 2012, como missionários, eu, minha esposa, minha família, a pastora Tatiana. E nós recebemos uma visão de Deus numa madrugada fria de inverno. Lá fora menos 20 graus, e a gente ali em casa, eu na sala da minha casa orando. Aquele ambiente foi aquecido pela presença de Deus, e o Senhor colocou no meu coração algo assim muito poderoso, que é exatamente a visão do que eu estou vendo aqui agora. Eu não imaginava que seria uma escola, mas Deus disse para mim naquela madrugada: vocês vão voltar para o Brasil e vocês vão começar algo que vai despertar pessoas, ativar pessoas no espírito para esse momento da igreja. Irmãos, nós temos uma convicção muito grande no nosso coração de que nós estamos na iminência do maior acontecimento da história, que é o arrebatamento da igreja. Eu creio. Então, nós recebemos essa palavra e foi no mesmo tempo, Tati também recebeu essa mesma visão de Deus. Nós conversamos, entendemos que era o momento de voltarmos e voltamos. E geramos isso no nosso espírito durante 2 anos, quando Deus nos deu a formatação do que seria uma escola. E nós começamos no início de 2016. A primeira versão da Escola Issacar foi lá na Igreja Batista de Filadélfia. Eu lembro a primeira aula inaugural foi com o pastor Mário Freitas, da Missão Mais. Hoje o Mário ele mora nos Estados Unidos, lá em New Jersey, mas a missão continua. Uma missão que tem um trabalho muito relevante, na cidade, no estado e no Brasil. Hoje a sede é lá em Curitiba. E eles, naquele tempo, trabalhavam resgatando muitos sobreviventes da Síria. E eu conheci alguns deles, eu fiz o curso com eles aqui, o curso Perspectiva, a primeira versão da escola aqui em Vila Velha, e eles resgatavam refugiados de guerra da Síria, homens que eu conheci pessoalmente aqui, foram resgatados. Muitos deles, quando passaram pela fronteira, tinham algum dinheiro que ficou guardado, eles pagavam pela sua liberdade, e muitos daqueles familiares, esposa e filhos, eram exterminados na frente do pai de família, porque o dinheiro que eles tinham guardado escondido não era suficiente para pagar a liberdade de toda a família. Então nós tivemos a honra de ter o pastor Mário como o primeiro preletor, professor dessa escola, já na primeira escola aula inaugural. Então você tem uma ideia de como foi o espírito daquilo que Deus trouxe para nós, a revelação do que Deus trouxe. E passaram por aqui muitas pessoas, No início do ano nós tivemos a nossa conferência profética organizada pela Escola Issacar com o apóstolo Luiz Hermínio. Nós tivemos a honra de ter o pastor Anderson Silva, foi consagrado apóstolo agora recentemente, como o preletor das 2 aulas inaugurais dessa escola, da versão da escola esse ano. No início do ano, a Escola do Reino, e na segunda versão, essa que vocês estão se formando hoje, a Escola Identidade, Propósito e Destino. E Deus colocou no nosso coração, trabalhar com essa diversidade. Nós já tivemos, nesses apenas 2 anos, passando pela escola, mais ou menos 800 alunos formados
Fora aqueles que não se formaram, que começaram, desistiram. Eu estou falando aí de algo em torno de 1.200 pessoas, mais ou menos, que passaram pela escola, e uns 800 a 900 formados. Tivemos uma formatura agora domingo lá em Cachoeiro, uma turma de quase 120 pessoas. O ano que vem nós vamos repetir a versão da escola, falaremos sobre as 7 esferas de influência social. Aqui em Vitória, daqui a pouco a gente vai estar passando, nós vamos estar trabalhando com o tema igreja relevante no contexto social. Vamos trabalhar com temas totalmente relevantes para esse momento: sexualidade, ideologia de gênero, política, governo. Vamos trabalhar com as bases das esferas sociais, educação, mídia e comunicação, artes e entretenimento, ou seja, falarmos sobre assuntos que normalmente a igreja não tem falado, porque nós muitas vezes achamos, entendemos que ser cristão é sermos isolados. A igreja, a religião é apenas um dos 7 montes. Nós precisamos entender que o nosso ministério não é aqui dentro, mas é lá fora. Eu creio numa igreja fora da igreja. Eu creio no avivamento da segunda-feira, onde nós teremos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, todos os dias da semana, os mesmos que somos bonitinhos, arrumadinhos, domingo à noite. Amém? A gente põe uma roupa bonitinha, e vai para o culto no domingo à noite, é uma bênção. Levanta a mão, adora, lê a Bíblia. A gente é um crente bem bacana, igual a gente está aqui agora. Mas e na segunda-feira de manhã? O que nós somos? O que temos feito? Então essa é a proposta da escola. Mostrarmos para vocês e aprendermos também que Jesus quer que a gente seja de tempo integral. Nós somos cristãos de tempo integral. Então como ser uma igreja relevante dentro de um contexto social? Como eu influenciar? Como eu ser luz e sal dentro de um contexto da minha realidade, na minha segunda-feira, no meu ambiente de trabalho, na faculdade? E aí a gente fala sobre algo que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no Brasil. Nós que vivemos esses meses de turbulência política, de eleições, direita, esquerda, partidos. Se você é brasileiro e ninguém te excluiu da rede social, meu irmão, você não estava no Brasil. É verdade ou não é? Se ninguém brigou com você no Facebook porque você votou no candidato A ou B, no caso B, o Bolsonaro, se ninguém quase te matou porque você votou nele, se nenhum familiar se excluiu do seu grupo de WhatsApp, então você realmente não participou do que estava acontecendo. Mas por que essa discussão toda? O que é o marxismo cultural? O que foi implantado no Brasil nos últimos anos e nas nações da terra? O que é isso? Na verdade, isso tudo faz parte de um cenário que a Bíblia já fala sobre ele há mais de 2000 anos. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, e elas estão acontecendo. Rumores de guerras, não é só soldados com armas, guerras políticas, guerras ideológicas, guerras étnicas, guerras culturais. Não sei se você sabe, mas enquanto nós estamos aqui agora, graças a Deus, nesse lugar maravilhoso, confortável, que a igreja Bola de Neve nos cede com tanto carinho, com tanto amor. E aqui eu queria deixar o registro, da minha gratidão ao pastor Júnior, pastora Thaís, e agora o pastor Rit, que é o pastor atual daqui dessa igreja local, que nos presenteia, nos abençoam com esse espaço toda terça-feira à noite, para daqui dessa plataforma nós sermos uma plataforma para nações, porque para a glória de Deus nós já tivemos alunos nessa escola de mais ou menos 10 ou 12 nações. Atualmente nós temos alunos de 6 nações diferentes: Noruega, Portugal, Estados Unidos. Estamos levando a versão dessa escola agora no mês de janeiro intensivo para os Estados Unidos. E uma das igrejas nós estaremos trabalhando, os pastores nos dão a honra de estarem aqui conosco hoje. Queria até pedir para ficarem de pé, pastor Moisés, pastora Lau. Queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida deles. Meus amigos, glória a Deus. Olha como Jesus é bom, irmãos. Não foi combinado isso, é um acaso de Deus, Eles são pastores da igreja La Fuente de Vida, lá em Denver, Estados Unidos. Eles fazem um trabalho muito relevante com o povo brasileiro, mas principalmente com o povo hispano ali na cidade. E vai ser uma das igrejas que a gente vai estar trabalhando no mês de janeiro, ou seja, a escola Issacar rompendo fronteiras, indo para outras nações presencial, não apenas à distância. A gente vai fazer a versão da escola em Denver e também em Bridgeport, na região de Connecticut. E vai ser uma bênção. Amém? Quem concorda com isso? E a gente vai levar essa escola para muitos lugares. E eu tenho dito para os alunos que passam por aqui: você que está sentado nos ouvindo, amanhã você vai ser o professor dessa escola. Amém? Amém. Nós já temos o Yarley que trabalha com a gente. O Yarley não é apenas a pessoa que fica ali no som, no vídeo, é professor da escola. Salatiel também, que foi aluno aqui nesse semestre, os 2 dando aula lá em Cachoeiro, quebrando tudo lá, sendo uma bênção lá. E Deus tem falado isso ao nosso coração, que na verdade nós somos uma plataforma para que pessoas cresçam, desenvolvam o seu chamado, desenvolvam o seu ministério, em muitos lugares. Amém, queridos? Mas esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, é o teor do que foi essa escola. Quando Paulo diz, escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, o dia que eu li isso, Deus falou no meu coração: identidade, propósito e destino estão embutidos aqui. Porque quem é que combate um bom combate? Alguém que sabe quem é. Paulo era um guerreiro de Deus.
E nós trabalhamos isso aqui ao longo desses últimos 6 meses. Jesus, quando chama Paulo, e aparentemente foi um chamado inusitado, e foi inusitado, porque todos os apóstolos foram levantados por Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou, e precisou vir fora de época, chamar alguém estratégico, para que levasse o evangelho do reino a todas as nações do mundo conhecido daquela época. E se nós estamos aqui hoje é porque esse apóstolo, que escreveu praticamente 65%, 70% do Novo Testamento, nas suas 12 cartas, e talvez Hebreus, que ninguém sabe, mas eu particularmente acho que foi ele. Então nós estamos falando de alguém que é extremamente relevante para a igreja do Senhor, um apóstolo que entendeu que o papel dele não era dentro do templo, mas no mundo. A plataforma do cristão são as nações da terra. Quem concorda comigo? E essa é a proposta dessa escola, enviar você. Nós temos hoje 2 pessoas que estão lá em Moçambique enviadas da escola, a Betinha e a Patrícia, que até 3 semanas atrás estavam ali naquele balcão nos ajudando. Hoje estão lá em Moçambique servindo ao Senhor. Eu vou mandar para vocês no grupo, os alunos, depois vocês repassem a relevância do trabalho que elas estão fazendo lá. A Betinha está dando um curso de cura interior, né, diário para aproximadamente 70, 80 pessoas. Você não tem noção do que isso significa numa nação como Moçambique, que há 30 anos atrás enfrentou uma guerra civil. Pessoas marcadas por uma guerra, negros marcados por uma segregação racial. Então, trabalhar sobre esse tema ali é algo assim muito relevante. Nós temos essa alegria de termos essas alunas enviadas também pela escola, assim como no ano passado nós fomos com uma equipe para a África, inclusive o Ávila, né, filho dos pastores, foram com a gente, e nós temos uma proposta, nós já fizemos isso, esse ano não podemos fazer, mas vamos retomar ano que vem, o prático da escola no segundo semestre, todos os anos, de 2014 a 2017, nós fizemos na Polônia, levamos muitos alunos aqui para Auschwitz, na Polônia, que é um dos lugares que a gente tem trabalhado. Nós fazemos parte de uma organização lá hoje, de algo lindo que Deus tem feito naquele lugar, onde foi o maior altar de morte da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Ali Deus tem levantado um altar de vida. No ano passado, nós tivemos a alegria de recebermos, né, a organização, um terreno de 20 mil metros quadrados em frente ao campo de concentração, e ali vai ser construído um memorial ao Holocausto e uma torre de oração e adoração 24 horas. E eu tenho dito para os alunos que passam nessa escola, eu creio que você, em algum momento, vai ser um missionário intercessor naquela torre de oração. Imagina onde 1,5 milhão de pessoas foram exterminadas no Holocausto. E agora nós estamos ali orando e intercedendo. E um lugar que é visitado por aproximadamente 2 milhões a 3 milhões de judeus por ano. E esse local vai ser, inclusive, um guarda-volumes. Todo judeu que tiver que entrar no campo vai ter que deixar o seu material ali, e ele vai entrar nesse lugar, e eu creio que Jesus vai fazer uma obra linda na vida desses homens, porque é uma promessa para o povo judeu. Amém? Então, eu estou falando rapidamente coisas que nesses 2 anos nós temos construído pela graça de Deus através da escola. E isso é algo muito maravilhoso. Mas esse texto, voltando para o texto, né, para eu encerrar aqui, quando Paulo diz combati o bom combate, ele estava chegando no final da sua carreira. Essa foi a última carta escrita por Paulo, já velho, preso em Roma, e ele diz: eu combati o bom combate. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade definida e revelada por Deus. Quando Deus colocou esse tema no nosso coração, e nós trabalhamos um tema a cada 6 meses, Deus falou muito forte para mim e para a Tati. Tem muitas pessoas no mundo hoje que vivem uma crise. Qual é a principal crise do mundo? Não é a crise econômica, não é a crise social, não é a crise política. A crise começa dentro do ser humano, a crise de identidade. As pessoas não sabem quem são. E se não sabem quem são, também não sabem o seu propósito, que é o segundo tema da escola. Porque se eu não tenho uma identidade definida, eu não sei para que eu sou. Identidade é quem eu sou. Propósito é para que eu sou. E se eu não sei quem eu sou, nem para que eu sou, eu não tenho destino. E qualquer lugar que eu chegar serve. Mas Deus não tem um lugar qualquer para você. Deus tem um lugar sobremodo excelente. Amém? Salmo 139 foi um texto que nós trabalhamos muito nessa escola, quando Davi diz: quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, quando nenhum dos meus ossos havia sido entretecido, o Senhor já tinha escrito ao meu respeito no teu livro cada um dos dias da minha vida. Então Deus tem um propósito eterno para você. Você pode me ajudar e dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Fala para ele e para ela: Deus tem um propósito eterno. Antes de você nascer, na eternidade, Deus projetou algo para você. Agora a pergunta é: será que você está alinhado ao propósito de Deus? Nós não cremos na predestinação, nós não somos calvinistas. Não é a linha dessa escola. Nós não cremos que o Senhor predestinou você para ser aquilo que Ele quer que você seja. Não, porque nós entendemos que lá no Éden, quando Deus criou o homem, Ele colocou dentro dele o livre-arbítrio.
Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus colocou em nós algumas capacidades que Ele mesmo tem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Uma delas é o livre-arbítrio. Então Deus tem um propósito eterno, mas cabe a você decidir alinhar a sua vida a esse propósito ou não. Isso é confirmado em Isaías 55. Eu é que sei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então há uma perspectiva de Deus para nós, há um pensamento de Deus ao nosso respeito, há um caminho que Deus tem preparado para nós, mas cabe a nós alinharmos a nossa vida à vontade dEle ou não. Eu tenho poder de decisão. Você pode acordar pela manhã e dizer assim: Deus, eu quero viver esse dia exatamente como o Senhor planejou. Ou você pode acordar e ir para o trabalho e nem pensar na sua vida. O que é ter uma identidade? É saber quem você é e acordar com intencionalidade. É dormir todos os dias sabendo por que você está vivendo, o que você planeja fazer no outro dia. É ter uma perspectiva da tua vida para os próximos anos, saber exatamente que ponto você quer chegar. A Bíblia diz que Jesus carregava no seu semblante a firme convicção de quem estava subindo para Jerusalém. Imagina só, as pessoas olharem para nós, saberem quem nós somos e para onde nós estamos indo. Sabe o que isso significa? As pessoas vão querer se espelhar em nós, porque as pessoas estão vivendo uma crise de identidade, e quando encontram alguém que tem uma identidade definida, uma convicção através da fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção das coisas que ainda não existem, então as pessoas querem seguir essas pessoas. E aí Jesus, cumpre-se a palavra dele quando ele diz: ide por todo mundo e façam discípulos. As pessoas estão vivendo crises e elas estão procurando alguém para seguir como referência. A nossa referência é Jesus e a sua palavra. Amém? A palavra de Deus é a nossa referência. Quando nós vivemos essa palavra, nós sabemos quem nós somos. Mas o Senhor disse: há muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não têm identidade definida. Isso é uma verdade. Nós temos falado sobre esse tema em muitos lugares, e é muito comum, depois da ministração, depois de um seminário, pessoas virem até nós, inclusive líderes, até pastores, e dizer assim: eu estava perdido. Há 2 semanas atrás, eu recebi uma triste notícia de um pastor que eu conheci há 2 anos atrás, lá no interior de São Paulo. Vocês devem ter ouvido talvez essa notícia. Eu conheci esse homem, tentei ajudá-lo, mas infelizmente não consegui, porque ele não quis. E há 2 semanas atrás ele pulou de uma ponte. Estou falando de um pastor, estou falando de um líder, estou falando de um homem que ajudou muitas pessoas durante o seu ministério, mas que entrou numa crise de identidade, uma crise depressiva. E a depressão, que é a doença do século, ela não está respeitando a religião. Tem muitos cristãos deprimidos, tirando a vida, perdendo o sentido. E quando eu falo tirar a vida, não é só tirar a vida física, porque tem muita gente viva, morta. Pessoas que não têm identidade, não têm propósito, não têm um destino, estão mortas. E quem não tem sonhos, já morreu. Então a nossa intenção com essa escola, a intenção do coração de Deus é trazer vida àqueles que estão mortos nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua identidade, no seu propósito e no seu destino. Amém? Nós estamos fechando esse ciclo hoje, finalizando essa escola, mas para você que está aqui nos visitando, talvez pense assim: ah, que pena, não fiz a escola. Há uma esperança, uma expectativa para você, porque todas as nossas escolas, elas se transformam numa plataforma online. Então você pode acessar esse endereço aqui, escolaissacar.com, e você pode se tornar um aluno nosso à distância. Nós temos, como eu disse, muitos alunos, hoje 15 estados do Brasil, 6 países diferentes. Nós temos muitas pessoas que passaram pela escola também, fazendo à distância. Então há a possibilidade de você repetir, fazer essa escola, Identidade, Propósito e Destino, online. Mas no ano que vem, a princípio, nós estamos pensando em repetir a escola no 2º semestre, presencial aqui. Então, ora sobre isso, quem sabe a gente não tenha condições de repetir esse tema, porque tem muita gente pedindo isso, e eu creio que isso é muito importante para esse momento. Amém? Glória a Deus. Então, passada essa meditação, eu queria convidar algumas pessoas que se ofereceram, sentiram no coração, de estarem testemunhando sobre o que Jesus fez nas suas vidas nesses dias. Então, eu queria chamar a Dani. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Ela vai dar um breve relato. Cada um deles vai ter mais ou menos uns 3 minutinhos para dar um testemunho relâmpago, mas poderoso. Obrigada, pastor. Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu queria testemunhar porque eu estou há 23 anos na Secretaria de Estado da Saúde. E eu vivi uma vida assim, igual todos, mediana, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E um dia Deus me incomodou com esse tema que eu vi na escola, numa conferência. E eu falei: identidade, propósito, é isso que eu quero. Qual é a minha identidade? E eu
né, me inscrevi para fazer essa escola. E entrei de férias. A primeira coisa, quando eu retornei na Secretaria de Estado da Saúde, foi a minha gerente chegar para mim: Dani, a partir de hoje, você vai ser presidente de uma comissão de qualidade de vida do servidor. E aquilo para mim é exclusiva, né? E para mim foi algo assim bem grandioso, né, para o Estado do Espírito Santo, na saúde. Então eu me vi assim tão pequenininha, né? Mas Deus falava: você é filha, e o filho eu dou o melhor, é o melhor para o filho. E ali eu comecei nessa presidência dessa comissão. E sabe, amados, eu tenho visto a mão de Deus. Eu tive uma visão do Senhor, e o Senhor me colocava muito acima das nuvens, no céu, e Ele como se fosse um avião. E eu ali no colo do Pai, enquanto eu adorava o Pai, o Senhor, Ele ia saindo da mão dele relâmpagos. E esses relâmpagos, Ele falava: faz isso, faz isso. Sabe, amados, cada vez que eu pensava, as pessoas se voluntariavam para dar palestras, para dar ginástica laboral. Hoje nós temos lá uma comissão que hoje cuida da saúde do servidor, da qualidade de vida. E quando eu lembro que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, eu vejo que esse é um propósito do Senhor. Foi para isso que eu fui criada. E hoje nós finalizamos, durante esses 6 meses, a comissão cresceu tanto que hoje nós já estamos alcançando Pinheiros. Hoje vem pessoas de Pinheiros para saber quem é a Dani, né? E minha gerente fala assim: e aí, Davi, tudo certo? E eu falo assim: ô pai, né, a gente é tão pequenininho, mas a gente sabe que a gente tem um Deus muito grande. E é esse Deus que nós servimos. É um Deus que faz um impossível, os improváveis. É esse que o Senhor estabelece. Aonde eu estava escondido, o Senhor me tirou de trás das malhadas, me colocou, me fez assentar na mesa com os príncipes, com os reis. Porque nós somos princesas do Senhor, somos rainhas do Senhor. Essa é a nossa identidade como igreja. E hoje eu tenho experimentado a graça e o favor do Senhor todos os dias, sabe? Quando eu penso, Deus traz as pessoas. Hoje nós temos ginástica laboral para o servidor, nós temos yoga laboral, nós temos cultos. Chamamos o pastor Emi lá como identidade propósito destino. Foi uma bênção, 37 servidores. E a gente sabe que eles vão multiplicar isso. E todos estão pedindo. CRE Metropolitano, agora lá em Colatina, Linhares, né? As pessoas estão se achegando e pedindo: Daniela, eu preciso. Nossos servidores estão doentes. Então o Senhor Jesus, Ele quer trazer vida. Os servidores estavam doentes. E sabe, amados, você pode ser levantado pelo Senhor. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele pode te levantar assim como me levantou, porque nós somos instrumentos. Se você tem um sonho de ser aquilo que o Senhor sonhou para você, é porque eu escolhi sonhar os sonhos de Deus. Eu escolhi viver aquilo que Ele tem de melhor para mim. E esse melhor, hoje eu tenho visto. Hoje nós finalizamos, né? Nós tivemos um evento grande, hoje o dia inteiro, né? E hoje pela manhã nós tivemos a banda da Polícia Militar junto com a orquestra de violões. E no final, quando eu vi todos os servidores sorrindo e batendo palma, eu chorei, sabe, amados? Porque semana passada eu passei uma guerra tão grande que eu pensei em desistir. Mas eu sei a minha identidade em Cristo Jesus. Eu sei para que eu fui formada. Eu sei o propósito que o Senhor me chamou. Eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque é Ele que me fortalece. É Ele que é a minha salvação. Ele me tirou do império de trevas e me transportou para um reino de um filho do seu amor. Porque Daniele, ela trabalhava no centro espírita e Deus me escolheu, né? Com 30 anos eu me converti. E eu chego hoje para você para falar que tem jeito. Se você acha que não tem jeito, se você foi criado no lar evangélico, eu não fui, sabe, amados? E Deus me escolheu. Me escolheu para esse tempo, para mudar uma geração, para mudar pessoas, para trazer vida, e vida com abundância, porque é isso que o Senhor tem para nós. Eu não quero um evangelho escrito, eu quero um evangelho na minha vida, porque é na minha vida que ele tem que se cumprir aquilo que eu fui chamado. Porque um dia eu tive uma visão do céu, que pessoas aplaudiam a nossa volta, a volta de Cristo, pessoas torciam por vocês. Sabia que existem uma nuvem de testemunhas que tem pedido ao Senhor que seja você, essa pessoa que Ele tem escolhido, uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas.
esperando que você tome uma posição de igreja do Senhor. Você é um dinamite na mão do Senhor. Porque a Bíblia fala, nós somos esse dunamis de Deus, o dinamite dentro. E quando ele vai, ele explode o inferno. Porque é isso que o Senhor nos chamou, para explodir, para desfazer as obras de Satanás. Porque é isso que nós somos chamados. Somos luz. Amém? E é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Obrigado. Olha que coisa linda, né, irmãos? Ela conheceu a escola por um acaso de Deus, e logo depois que ela começa a fazer a escola, Deus a coloca numa posição altamente estratégica. A Dani hoje, como ela diz, trabalha nesse setor, né, de desenvolvimento humano, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. E na semana passada ela me convidou, fui lá dar uma palestra. Olha só, irmão, eu virei palestrante. Acho que é por isso que eu estou usando essa gravatinha de garçom, servindo as pessoas. Olha que coisa linda, né? E esse ano, inclusive, Deus me deu 3 oportunidades. Eu fui dar uma palestra no início do ano sobre esse tema, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é claro que a gente coloca a Bíblia, né? Não podia falar glória a Deus nem aleluia. Tem que usar a linguagem técnica, mas é palavra de vida eterna. Amém? Fui falar para os jovens alunos do IFES lá em Cachoeiro, 2 palestras, e no final, né, recebi convite para depois, no ano que vem, repetir essas palestras. E na semana passada estive lá na Secretaria de Saúde, aqui na Enseado Suá, falando para os servidores, 37 servidores, e no final da palestra, alguns deles estavam chorando. Não porque eu falei, mas porque o Espírito Santo de Deus tocou nos corações. Então eu creio que é isso, nós saímos de dentro do ambiente da igreja, levarmos as palavras de vida eterna de Jesus aos confins da terra. Amém? Rony, por favor. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Rony. O Rony tem estado com a gente aqui já em algumas versões da escola, né? Então convidei ele para... Se ofereceu, na verdade, para falar hoje. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. A paz, meus irmãos. É motivo de muita alegria estar compartilhando com você esse momento. Eu cheguei aqui quebradinho, semestre do ano passado, em julho do ano passado, com algumas feridas, com algumas decepções, e comecei aqui a fazer a escola de profetas, né, que teve o ano passado. Fiz a escola de intercessão e adoração, escola do reino esse ano, identidade, destino e propósito, né? E foi tremendo essa escola na minha vida, porque o que Deus gerou na minha vida aqui neste lugar foi uma liberação. Eu sempre falava isso com o Ilmi. Toda vez que eu saio daqui, eu sinto que eu tenho potencialidades que normalmente eu não tenho coragem, eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa ousadia. Mas quando eu saio daqui, eu me sinto com uma ousadia diferente. Ele falou: meu amigo, você está numa escola de profetas, você está num ambiente profético, onde o Senhor vai gerar em você uma capacidade que vem dele, não é uma coisa humana. E isso foi crescendo. A princípio eu achei isso estranho, porque será que é isso mesmo, né? Mas na verdade foi isso mesmo. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, alguns traumas, né? E essa escola, ela gerou no meu coração essa liberdade, essa confiança, né? Recentemente eu congrego na PIB de Marcílio de Noronha. Estou vendo aqui amigos aqui, né? Cláudio, né? O pastor Clériston, pessoas que nós amamos muito. E nossa igreja passando por uma dificuldade, onde pessoas estão precisando ser acompanhadas, pessoas estão precisando ser tratadas. E aí a igreja, né, a Igreja Batista é uma igreja que a igreja ela é soberana para decidir algumas coisas. E a igreja entendeu, devido ao trabalhar de Deus na minha vida, o meu testemunho, que eu deveria ser a pessoa responsável por ir atrás desses irmãos que estão feridos, que estão desanimados. Então, assim, é algo maravilhoso. Esse ambiente, irmãos, é um ambiente profético, é um ambiente maravilhoso, onde o Espírito de Deus, ele realmente testifica no nosso coração quem nós somos. Eu cheguei aqui com uma característica de intercessor, sempre gostei de oração, de intercessão, e nunca ninguém tinha me explicado que o ministério profético, ele é um ministério como o pastoreio também, né? Em Efésios 4 está lá escrito, mas a gente fica só pastor. E Deus começou a gerar em mim: você consegue ver potenciais nas pessoas, porque você é um profeta. Eu te mostro isso, e pode falar com elas, que é eu que estou falando para você. Pode liberar sobre a vida delas palavras proféticas, que é eu que estou falando.
E comecei a fazer isso, a ver o potencial das pessoas, aquilo que as pessoas de fato são no reino de Deus. E comecei a dizer, você é isso, por isso que você está sentindo isso, por isso que você está sentindo aquilo. E graças a Deus, muitas pessoas hoje são tocadas por aquilo que nós estamos recebendo aqui nessa escola. E nada é melhor do que você refletir aquilo que você está vivendo, né? Então o Senhor começou a gerar em mim, você é um profeta. E um profeta, ele vai proferir aquilo que está no meu coração, para cumprir um propósito específico, num momento específico, em vidas específicas, né? Então hoje, através dessa identidade, o irmão Rony hoje ele está trilhando um caminho que está de acordo com a minha identidade. Então esse destino que eu desenvolvo hoje está de acordo com o ministério de Deus para a minha vida, como o pastor eu me colocou, né? Deus tem ali um plano, um propósito, mas ele não te obriga, né? Você recebe a revelação, mas você vai decidir se você vai querer ser isso. E o bom de você seguir o destino que Deus tem para você é que você não se aventura em experiências que vai te machucar, em experiências que não tem a ver com a sua identidade, minha irmã, meu irmão. Entendeu? E aí e isso é fortalecido quando você sabe para onde você vai. O meu propósito é esse. Então eu vou andar de acordo com esse propósito. E olha que maravilha, isso vai influenciar você na sua família, na sua vizinhança, no trânsito, no seu trabalho, em todos os ambientes da sua vida. Você se torna uma pessoa mais coerente, mais equilibrada. E isso vai fazendo com que se realize um dos propósitos dessa escola, que é manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Revelar o reino de Deus aonde você estiver. E liberar as pessoas por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Além disso, a escola é tremenda também, porque o pastor Yomi e a pastora Tatiana, eles, nos bastidores, eles também exercem também uma espécie de paternidade com a gente, né? Nos ouve nas nossas crises, nos ouve, nos aconselha em algumas dificuldades que a gente tem passado, que a gente não consegue, porque aqui a escola é composta de vários ministros, né? Que você faz amizade com várias pessoas que são ministros, e nós temos nossas crises, eles sentam com a gente, nos instrui, né? Nos ouve, chora com a gente. Então é um ambiente maravilhoso. Então eu gostaria de dizer ao pastor Yomi, pastora Tatiana e Yarley, que Yarley é uma visão de cura, né? Que eu quero continuar com vocês, tá? Eu estou abrindo meu coração aqui, quero continuar com vocês. E vocês, assim, são uma bênção na minha vida. Hoje a PIB, a esposa nos confidenciou hoje, quero fazer contexto social ano que vem. E a PIB de Marcílio de Noronha, graças a Deus, está sendo abençoada hoje pela minha vida, por meio dessa escola, né? Gerando na vida delas aquilo que foi gerado na minha vida aqui. Então eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor, pela vida da pastora Tatiana. É isso aí. Glória a Deus. Queria chamar o Fábio, amém? O Fábio chegou solteiro nessa escola, agora está noivo. Já casou? Ô, meu irmão, nem me convidou? Brincadeira, eu estava viajando. Com vontade. Boa noite a todos, a paz. Na escola passada eu tive a oportunidade de contar um testemunho também, de como eu conheci a escola. Eu já conhecia o pastor Elmir e a pastora Tati, que eu trabalhei junto com a Tatiana num colégio, a gente dava aula, e enfim, e a gente nossas vidas acabaram se entrelaçando. Eu não era convertido na época, assim como a irmã, eu me converti com 33 anos, e essa escola, e parte do testemunho que eu vou contar hoje aconteceram em 2 aulas específicas comigo, que foi daquele casal que hoje mora nos Estados Unidos, da Bethel, do Felipe e a Mariana, onde eu tinha uma frustração muito grande dentro do meu coração pelo fato de ter conhecido o Evangelho muito tarde. Eu sentia todas as vezes que tocava nesse assunto, eu sentia vontade de chorar, porque eu vi quanto tempo da minha vida eu tinha perdido, sendo um outro Fábio, fazendo coisas que eu não deveria fazer, né? Enfim. E eu carregava isso comigo e já tinha chorado naquela época muitas vezes no meu quarto, perguntado por Deus por quê? Por que eu conheci o Senhor tão tarde? Quanto tempo eu desperdicei? E no final daquela aula, eu sou um aluno semipresencial, eu não estava aqui
Eu assisti aula pela internet. No meu quarto eu posso fazer tudo. Posso chorar, eu posso gritar, eu posso berrar. Então, eu confesso que no início da aula eu fiquei meio perdido. Achei que a aula não fosse falar tanto comigo e tal. Tanto que a aula foi dividida. A primeira parte ele falou, a segunda parte, depois do intervalo, ela falou. E no final ele veio aqui, ele sentiu de falar algo de Deus e meio que pegou o microfone da mão dela e liberou uma palavra que foi direto no meu coração. Ele falou que Deus tinha falado para ele que haviam pessoas que seriam curadas dessa dor de ter desperdiçado o seu tempo. E aquilo eu chorei no meu quarto, assim, acho que a madrugada inteira, e agradeci ao Espírito Santo por essa cura que ele tinha me dado. Hoje eu entendo que, depois dessa palavra que ele liberou, hoje eu entendo que eu tive que viver certas coisas da minha vida para conseguir caminhar hoje com Ele, para estar aprendendo a caminhar com Ele hoje, porque eu não tenho muito tempo de evangelho. E a segunda coisa, a segunda testemunho que eu tenho para contar, aconteceu numa aula que eu, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de vir aqui em uma terça-feira só. Eu assisti uma aula aqui presencial. E era a pastora Tatiana que estava dando a aula. Tá aí. E durante a aula ela deu uma... Eu tinha, ou ainda tem talvez um pouco mais menos, muitas dúvidas com relação ao propósito. Por que Deus me encontrou? Por que Ele me tirou de onde Ele me tirou? O que eu tenho que fazer? E eu vivia numa agonia muito grande, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que eu não estava fazendo nada direito. E a Tatiana falou algo sobre os 7 montes. Eu nunca tinha escutado muito bem o que era isso. E o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu chorar, vocês não ligam, porque eu sou assim mesmo. Eu fui professor, nós somos professores durante muito tempo. E tem muitos anos que eu não dou aula, porque eu abandonei a profissão. E quando a Tatiana estava explicando uma coisa bem rápida assim, sobre os 7 montes, deu uma pincelada assim, na aula sobre o que acontecia tal, e a função da igreja nisso tudo. O Espírito Santo falou no meu coração que um dos montes que Ele quer que eu volte a atuar é na área da educação. Aí eu falei, poxa Deus, mas eu já parei com isso. Aí as coisas começaram a fazer sentido, porque hoje eu congrego numa igreja lá em Vila Velha, numa comunidade, num bairro bem carente, assim. E lá hoje eu tenho a oportunidade de ser líder de jovens. Hoje eu sou professor da escola dominical. Aí eu falei, isso não pode ser coincidência. Não pode ser. E eu falei, no intervalo eu falei, Tati, preciso conversar com você. A gente sentou aqui nas cadeirinhas, eu contei parte do que o Espírito Santo tinha falado comigo. E Deus me deu uma visão dessa escola num prédio de 4 andares, onde alunos poderiam estudar em tempo integral, poderiam viver essas experiências que nós temos a oportunidade de viver. E eu compartilhei isso com ela, depois eu contei isso para o pastor no WhatsApp, porque agora ele só quer saber de viajar, então tem que ser só pelo WhatsApp. Tô brincando. E ele falou bem assim, e o Espírito Santo nessa aula falou comigo que uma das áreas que ele gostaria que eu atuasse fosse na área da educação. E eu hoje à noite, quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de conversar com a Tati novamente. Aí ela falou, Fábio, então ora, começa a saber, perguntar para Deus como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Amém? Então era isso. Amém. Glória a Deus. Eu fico maravilhado como Jesus faz as coisas, né, irmãos? O Fábio era nosso vizinho, lá no nosso condomínio, lá, ele morava lá, e todo dia de manhã a gente dava carona para ele, mas a gente percebia que ele era muito doidinho, assim, não tinha nada de Jesus, né? E de repente um cara me procura, né, no WhatsApp, começa a perguntar da escola, e eu começo a explicar para ele, mas será que é para eu fazer? Eu falei, meu irmão, se você está me procurando é para você fazer.
como um bom diretor de escola, ele tem que capturar os alunos, né? Aleluia. E aí ele ficou meio na dúvida, mas finalmente decidiu fazer a escola anterior, a escola do reino. E ali Deus já pegou ele, pegou a noiva dele, trouxe para cá também. E hoje Deus tem revelado, né? Pouco tempo de convertido, mas tem dado muito fruto, né? Muito fruto. Ele sai de Jardim Camburi e vai para uma igreja, como ele disse, num lugar humilde lá em Vila Velha, porque ele entendeu que Jesus mandou ele estar ali ajudando aquelas pessoas. E isso é algo lindo, né, irmãos? Algo lindo. Sobre as viagens, realmente, esse ano foi o ano que eu mais viajei na minha vida, Fábio. Eu acho que eu fui por uns 8 países esse ano. Nós fomos parar na China, irmãos. Minha mãe é profeta, quando eu era pequeno. Vai para a China, menino, não é que deu certo? Não é que eu fui para a China esse ano? Tanta minha mãe profetizar na minha vida. Vamos parar na Tailândia, porque o fruto daquilo que tem sido plantado aqui está doendo a nossa carne. Porque a gente fica enviando o filho dos outros para longe, né? E ano passado, em dezembro, a nossa filha, o nosso genro, foi para a Tailândia. E hoje eles servem a Jesus ali na Tailândia, servindo crianças em orfanatos, crianças em comunidades carentes, levando a palavra do Evangelho a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Há 5 meses atrás nós estávamos ali com a Elise e com o Johnny, irmãos, foi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Valeu a pena viajar 3 dias sem tomar banho, né? Tomando banhozinho com lenço umedecido, comendo comidinha ruim de avião. 3 dias de viagem, chegamos ali, irmãos, o que nós vimos ali é algo... E eu fico pensando, né? Minha filha estava com 22 anos quando foi para a Tailândia. Eu com 22 anos estava me tornando pai dela. A Elisa, 2 semanas atrás, fez 23 anos, eu estou com 46. É a primeira e talvez única vez na vida que eu vou ter exatamente o dobro da idade dela. Não, porque eu creio que Jesus vai voltar antes, amém, irmã? Irmã Tati. Então, mas aos 22 anos eu não sabia nem quem eu era direito. E hoje a minha filha se formou na UFES em design gráfico. Largou tudo. Ela tinha acabado de ser contratada, irmãos, pela maior empresa de comunicação do estado, que é a Rede Gazeta de Televisão, com um salário excelente. A chefe saiu, nem fizeram o processo seletivo, ela era estagiária, colocaram ela nesse lugar. 2 meses depois, ela falou: pai, Jesus está me chamando. Eu falei: então, vai. E ela foi, lá do outro lado do mundo. E há uns meses atrás ligou para mim e perguntou: pai, você está preparado para ser avô? Eu falei: claro que não. Mas nos últimos meses eu estou começando a ter vontade de ter um neto, irmão. Não sei o que está acontecendo. Mas não lá do outro lado do mundo, né? E ela disse assim: não, pai, porque Deus tem que colocar no nosso coração um desejo imenso de cuidar de crianças órfãs. Vocês, os alunos, já viram o vídeo, né? E o que Jesus tem feito ali, né? Centenas de crianças que não têm pai, não têm mãe, que não têm alguém, mas que hoje Deus tem que colocar no coração deles, aquelas pessoas da base, de cuidar. Aquela cidade que ficou inundada, a caverna, lembra uns meses atrás? É exatamente na cidade onde eles moram, em Chiang Rai. E por causa daquela situação toda, o governo tailandês flexibilizou. Hoje eles conseguiram o visto de trabalho social voluntário, e vários outros missionários naquele país também. Então é Deus, Jesus, levando os seus missionários, as pessoas, para outros lugares. E eu creio que muitos dos que estão passando aqui vão ser levados também para a Tailândia, para a África, para a Polônia, seja lá para onde for, porque esse é o chamado de Jesus para nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Diz para quem está ao teu lado: se prepara, porque daqui a pouco pode ser você, né? Amém? Deixa eu chamar aqui a Glícia, por favor, Glícia. A Glícia hoje, vamos aplaudir Jesus pela vida dela. A Glícia, ela é lá da Primeira Igreja Batista de Vitória. E é incrível essa escola, irmãos. Aqui a gente tem assembleano, as irmãs do COC, do ciclo da oração, pentecostais. Temos presbiteriano, temos pessoas da Igreja Batista, por favor. E já passou até católicos aqui pela nossa escola. E essa é a nossa proposta, porque o reino não está restrito a uma denominação, mas o reino é para todos aqueles que querem Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Eu vou ler um pouquinho, porque meu temperamento é assim. Eu fiquei sabendo dessa escola. Eu estava lá no congresso com o pastor Luiz Hermínio. E foi uma bênção na minha vida aquele tempo ali. E eu estava entendendo na minha vida, já que muitas coisas, tem uns 2, 3 anos que eu tenho entendido que eu estava precisando de reestruturar minhas bases, né? E eu estava entendendo que minha identidade estava... E eu comecei a questionar muitas coisas em casa, com meu marido e tudo, que eu precisava de restaurar algumas coisas da minha base. E eu sou da igreja a minha vida toda, sempre fui.
né? Mas algo começou a trabalhar, a mexer no meu emocional. Eu não entendi o que era. E meu emocional começou a ser dilacerado e minha identidade começou a ficar perdida. Eu realmente não entendia o propósito, o destino, não entendia que Deus queria suprir tudo isso, porque eu havia tido muitas perdas na minha vida, isso que hoje eu entendo, amizades, família, situações que a gente foi um para cada lado, e depois nós retornamos e estamos juntos hoje, mais próximos, graças a Deus. E Deus começou a tocar no meu coração. Quando eu vi esse tema, eu falei assim, é esse lugar que eu tenho que estar, eu tenho que ir lá aprender e entender um pouco mais da minha identidade, né? Onde Deus estava me levando para entender um pouco mais do que quem era eu e qual é o meu lugar no reino de Deus. E as questões da minha identidade ter sido dilaceradas são emocionais, porque eu fiquei presa ao passado, com perdas que havia tido, né, principalmente de amizades. E comecei a me sentir incapaz de fazer as minhas coisas, de conseguir coisas na minha vida. E eu comecei a sentir rejeição das pessoas e me afastar e me isolei. E eu estava na igreja envolvida com as coisas, mas a minha vida, assim, eu estava isolada internamente, me sentindo sozinha. Então, o que aconteceu é que eu comecei a ver as pessoas crescendo e eu não conseguia abrir a minha vida, eu não conseguia mostrar aquilo que eu queria ser, porque eu não conseguia me encontrar, né? Não conseguia conversar com as pessoas direito, porque eu não sabia o que conversar. Então, eu comecei a sentir o desejo de viver aquilo que as pessoas estavam vivendo. Isso a gente chama de comparação, de inveja. A gente quer ter aquilo que as pessoas estão crescendo, vivendo, estão conseguindo aprender e viver a vida. E eu não conseguia trazer isso para mim. Eu não conseguia sair do meu eu, sair do meu isolamento. E isso é uma verdade no meu coração, mas isso começou a ser passado mais seriamente quando eu entendi aqui que nós somos a semelhança de Cristo. Nós somos a semelhança dele, ele nos fez semelhantes a ele. E ele está trazendo em mim a cada dia mais essa identidade de quem eu sou em Cristo, me trazendo a alegria da salvação que existe nele, no amor dele, porque ele nunca vai me desamparar. Ele sempre está me esperando, ele sempre está do meu lado, está comigo, me formando, né, determinando todos os detalhes. E eu sou do grupo de louvor, eu participo das coisas, eu nunca deixei de estar, mas aquilo não era tão interno dentro de mim, tão profundo, tão de Deus. Era algo mais superficial, de compromisso, de ativismo, né? E hoje ele está hoje já passou a ser a minha adoração, que eu quero viver com Cristo Jesus a cada dia, em profundidade, em propósito. E eu quero que Deus me leve, me use aonde quer que Ele queira, né? E Deus me confrontou um dia, Ele me levou a um lugar onde Deus queria tratar, e Ele me levou a um lugar e Ele chamou aquele lugar de Acabana. Ele falou que você precisa de perdão e de restauração. E eu comecei a envolver isso na minha vida, entender qual que era o perdão e a restauração que eu precisava. E eu comecei a entender que eu precisava de perdoar as pessoas que eu havia perdido, que eu entendi que eu havia perdido, né? Então, tudo isso Deus tem tratado e cuidado e sarado na minha vida. E uma das perdas foi um bebê, e hoje nós estamos grávidas. Eu descobri que eu sou filha de Deus e tenho uma filha sendo gerada para Deus. E Deus me mostrou um dia num culto na minha igreja que essa é a aliança dele, de que ele
está tratando, está restaurando para nunca mais ser igual. E é isso que Ele fez com Abraão, e é isso que Ele fez com Moisés, é isso que Ele faz com cada um de nós. E Ele quer que a gente viva novos caminhos, novos passos. E esse é o processo da minha vida e eu quero viver. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, obrigada, pastor. Que alegria. Testemunho. Parabéns. Jesus é bom, né, irmãos? Quem concorda comigo? Joey, meu amigo, por favor, vem cá. Joey e a Ingrid, né, são nossos alunos à distância na escola, fizeram a escola passada, hoje eles estudam à distância com a gente. E o Joey, ele vai trazer uma palavra para nós. Ele é o orador da turma. Legal. Graça e paz, igreja. Depois de tanto testemunho, depois de Elmir falar, fica até difícil, né? Imaginei que fosse o primeiro, ia ser mais fácil, né? Abrir a porteira, né? Agora o nível tá alto, então vamos lá, né? Primeiramente, eu queria agradecer a Tati e ao Elmir pelos líderes de excelência que eles são. Todos nós que somos alunos, nós vemos isso no dia a dia. Por eles terem aceitado o propósito de Deus na vida deles. Por eles se sacrificarem muitas vezes por nós, por eles trazerem paternidade, nos ajudarem a descobrir o nosso propósito e o nosso destino. Queria que fosse dada uma salva de palmas para eles. Uma característica que eu admiro cada vez mais, que eu fico mais próximo deles, é o amor e a humanidade que eles têm. Eu sou novo de conversão. Tem pouco mais de 3 anos que eu me converti, que eu conheci a luz. Mas eles vivem o que eles transmitem. Eles vivem o que eles falam. O amor deles nos contagia. A humanidade deles. Quem estava aqui ou quem viu depois o caso que o Elmir contou do caso do acidente de trânsito e tudo mais. É algo impensável você ver um pastor contando. Tá bom. E aí você vê essa humanidade, é algo que às vezes falta no nosso púlpito, porque existe uma disparidade entre o que é vivido e entre o que é falado. E eu vou falar um pouco o que representou essa turma. Para mim serviu de grande entendimento para que fosse edificado fundamentos, para que fosse trago novos entendimentos e nova revelação. Identidade, propósito e destino. Todos nós já temos a nossa identidade e o nosso destino, segundo ao meu ver, já definidos. A nossa identidade já está em Gênesis 1:26. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Nós temos uma identidade. Todos nós estamos nele. Ele deu o sopro da vida em nós. Todos nós temos o DNA dele. Essa é a nossa identidade. Então tudo que o pai faz, o filho vê. E o filho tem que repetir tudo aquilo que o pai faz. Assim foi com Jesus e assim também nós devemos viver. O nosso destino, para onde nós vamos, eu já tenho muito definido o destino para onde eu vou. E o destino para onde eu vou está em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Todos nós iremos para lá. Esse é o nosso destino. Nós estamos aqui, como diz o livro, O Peregrino, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito. E é essa questão que é o nosso propósito. O que é o nosso propósito? Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Uma coisa que eu sou apaixonado e fascinado, que aqui realmente é uma escola. Mas é uma escola de profetas. Então você vem aqui realmente para você aprender. E quando diz aqui transformai-vos, nos dá a responsabilidade de transformação da nossa mente. Essa transformação de mente não será feita por Deus, mas sim será feita por nós. Então é nossa responsabilidade buscar o conhecimento. É nossa responsabilidade estar em busca de melhorarmos. Porque Deus não nos fez para mediocridade. Deus não nos fez para a gente ser mediano. Vou trazer aqui alguns dados que cada vez que eu pesquiso e estudo mais eu fico impressionado como o mundo está e muitas vezes não é noticiado. E quando você começa a estudar, você começa a desenvolver, eu fico espantado. Por exemplo, a igreja perseguida, eu não sei se os irmãos sabem, mas são mortos por ano, em média,
150 mil cristãos no mundo. Todo ano morrem no mundo 150 mil pessoas porque elas professam serem cristãs. Recentemente, a Angola determinou o fechamento de todas as suas igrejas com menos de 100 mil membros. Pensa se isso acontecesse no Brasil. Todas as igrejas com menos de 100 mil membros fechassem. A perseguição na Venezuela por causa da ditadura. No início do ano, a Bolívia quis abolir toda a religião cristã. Um país aqui do nosso lado também. E por que está acontecendo isso no mundo? Porque a oposição, porque o diabo, ele está se manifestando através da política para tentar silenciar. Porque nós vimos agora nessa eleição que o poder que a igreja tem quando ela está unida como corpo de Cristo. Então esses países como Angola, Venezuela, todos são países ditados por ditadores. Eles já estão se antevendo para que a igreja não venha a fazer uma revolução. Eles já estão querendo cortar a igreja dos seus países. Antonio Gramsci, ele foi um italiano que ele fez a teoria do caos. Ele é o pai do caos comunista. Ele dizia que deveria haver uma ação política, social e intelectual, todas elas coordenadas ao mesmo tempo. Ele diz que não é pela força do imposto de renda, não é pela força do braço ou da arma, mas pela cultura. Se você modifica a consciência humana através da cultura, você obtém integralmente o controle sobre ela. E muito bem dito sobre a questão dos 7 montes, a igreja ela se fechou em um monte apenas e todos os outros montes estão sendo dominados. Então a política ela estava sendo legislada por pessoas que têm um coração ideológico. A cultura, não precisa se dizer que os cristãos todos se absteram e entregou na mão também dos esquerdopatas. E onde que são formados pensadores, que é na faculdade, hoje em dia também serve para formar militantes, porque a igreja também se absteve dessa área. A igreja ela tem que se posicionar para ser relevante nesse tempo. O mal ele está muito bem equipado, muito bem aparelhado e estão muito bem unidos. Então se a igreja ela não se reforçar, se ela não buscar o aprimoramento, se ela não buscar o próximo nível, o mal prevalecerá. E a escola Issacar ela tem um desses objetivos, que é nos equipar no espiritual, mas também no intelectual. Porque às vezes somente o falar em línguas já não resolve mais. O falar em línguas você não consegue mais converter muitas pessoas. Você também tem que ter conhecimento. Você também tem que ter intelecto para conversar com essas pessoas. E o interessante é o seguinte: se você conhece pessoalmente uma pessoa, você não consegue comunicar para outra pessoa essa pessoa que você conhece. Por exemplo, se você conhece a sua mãe, você pode dar todas as características da sua mãe para mim, mas você não consegue comprovar a existência dela. Assim é num crime. Se você vê uma pessoa na esquina sendo assassinada, você pode falar quem matou, quem foi morto, como foi, mas você não consegue comprovar ao autor daquele crime. O que você vai fazer é que você vai fazer um testemunho que vai fazer que ele seja mais provável ser culpado do que inocente, mas você não consegue comprovar aquele ato. Você é somente uma testemunha. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual a testemunha que nós temos sido de Cristo? O que as pessoas estão vendo através de nós? Eles estão vendo pessoas ignorantes, cheios de espírito de religiosidade, assim como as gárgulas eram na igreja medieval. Nas igrejas medievais colocavam as gárgulas porque dizia que espantava os espíritos malignos. Então nós temos sido gárgulas espantando as pessoas que não têm o conhecimento? Ou nós temos sido realmente cristãos, refletindo a glória de Cristo? Quando Cristo ele disse que nós somos o sal da terra, ele não quis dizer no sentido de salgar, no sentido de temperar, mas sim ele quis dizer no sentido de manter a conservação, porque antigamente não existia geladeira, então era conservado a carne, era conservado o ambiente através do sal. Então se nós somos sal da terra, por que tantos ambientes eles estão desgraçados? Será que não está faltando a nossa presença para ser sal naquele lugar? Será que nós não estamos nos abstendo daquele lugar? Mas o mais importante para mim está em Colossenses 1:27. A quem Deus, entre os que não judeus, aprove dar a conhecer a riqueza dessa glória, o seu ministério a Cristo e a vós, a esperança da glória. Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito,
arduamente lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não sei qual que é o seu propósito específico, mas eu sei qual é o seu propósito divino. Cristo em nós é a esperança da glória. Ótimo. Muita excelência. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, né? A gente vai ver só mais um testemunho de alguém que já passou pela formatura, porque lá onde ele está já é quase quinta-feira. Ele fez o vídeo hoje de manhã, quando lá, aqui no Brasil, terça, a gente estava amanhecendo, e lá na Austrália já era quarta-feira, que é o Salatiel, que foi aluno presencial, mas a esposa dele já estava na Austrália, já sendo como aluna à distância nossa, e ele mandou uma mensagem para nós, né? Eu não sei se... tem que abaixar aqui, né, cara? A gente ensaiou tanto, eu já ia esquecendo, né? Ok, vamos ver aqui rapidinho então, e depois a gente vai estar entregando os certificados. Esse curso foi para mim como um clique assim na minha mente. Eu sempre gostei muito desse tema, identidade, e sempre busquei ler, conhecer, aprofundar meus conhecimentos nessa área. E com identidade, propósito e destino, Deus fez com que eu reavaliasse várias áreas da minha vida. Ele me fez enxergar de forma muito clara, muito transparente, que eu estava fora de muitos propósitos e do porquê de estar fora desses propósitos. Então, depois disso, Deus começou a realinhar tudo aquilo que Ele queria para mim. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter participado deste curso e de Ele me mostrar de forma muito certeira, muito direta e objetiva aquilo que Ele quer para mim, que Ele quer fazer em mim e que Ele quer de mim. Pessoal, boa noite, meu nome é Regiane, eu sou esposa do Salatiel, eu sou aluna da Escola Zacá. Atualmente eu estou morando na Austrália, então eu sou aluna online, sou aluna à distância, e eu estou aqui para poder falar um pouquinho como foi passar esse tempo tão longe do Brasil, mas ao mesmo tempo tão pertinho, fazendo esse curso através da internet. Foi um tempo maravilhoso, um tempo onde eu pude sentir a presença de Deus tão pertinho de mim, tão real na minha vida. E essa escola de Zacá, essa última escola de Zacá, foi para mim assim, um tempo muito precioso. Eu queria encorajar você, querido, que tem vontade de fazer esse curso, mas por algumas circunstâncias você não pode estar presencial. Então você pode fazer, você tem a oportunidade de fazer esse curso também à distância, em qualquer lugar do mundo que você esteja. Então assim, não perca essa oportunidade, 2019, faça esse curso que você vai sentir algo muito diferente, transformador na sua vida, tá bom? Eu tô aqui para te encorajar, dizer que você pode, você consegue fazer como eu consegui fazer e como outras pessoas também conseguiram fazer esse curso à distância, tá bom? Foi um tempo muito bom, pastores. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo incentivo e encorajamento por estar aqui, tá bom? Amo vocês, beijo, até breve. Oi pessoal, boa noite. Tudo bom? Meu nome é Danusa. O Daniel. Nós somos noivos e nós começamos o curso à distância. Nós estamos de São Paulo, capital, e foi muito legal fazer o curso pra gente. A gente teve novas experiências, né, amor? Sim, muito diferente. Foi bem legal porque mudou a nossa maneira de pensar e de enxergar algumas coisas, da qual, mesmo a gente estando no conceito igreja já, o Daniel é de berço cristão, os pais são pastores e eu venho já há muitos anos na igreja, mudou um pouquinho o nosso conceito de reino.
mudou um pouquinho o nosso conceito de cosmovisão. Foi muito importante para a gente fazer esse curso. Nós somos muito abençoados pela igreja, pelo pastor Elmir, pela pastora Tatiana. Fomos muito edificados. Nesse período nós ficamos noivos. Eu contei para o pastor Elmir, estamos muito felizes. A gente tem colhido fruto desse curso. Mesmo à distância, Deus tem ministrado com a gente através de uma nova linguagem, de uma nova cultura. Muito obrigada pela oportunidade de dar esse curso à distância. Eu quero agradecer também, porque a princípio eu estava bem resistente, mas graças a Deus o Elmir também pôde estar falando com minha noiva, e depois de muita existência dela e oração, foi uma bênção na minha vida, vem transformando bastante. Eu estava precisando muito, eu não sabia, não tinha toda essa visão e revelação, fez muito, estava fazendo muita diferença aqui em casa, na vida dos meus familiares, na vida dos meus pais, irmãos, estão sendo muito edificante, até na vida da igreja mesmo. É uma visão que precisa ser multiplicada, uma visão que tem sido muito bênção na minha vida e feito muita diferença. Eu quero agradecer todo mundo que esteve dando a estrutura, as orações, os pastores, agradecer de coração, e que Deus possa multiplicar na vida de vocês tudo que vocês plantaram na nossa vida. Um beijo, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Muito boa noite, meu nome é Danilton de Abreu Duarte, eu sou de Itabira, membro da Igreja Batista Central, e esta é a 5ª escola que eu faço. É com imensa satisfação que eu venho falar exclusivamente desse tema, o quanto ele foi edificante em minha vida. Vai ser um divisor de águas no meu ministério. Eu glorifico a Deus por este empreendimento do pastor Elmir e da pastora Tatiana, porque são pessoas envolvidas com o reino, que têm trago modificação na vida de pessoas, assim como na minha vida. Essa escola Identidade, Propósito e Destino foi essencial. Eu pude entender quem eu sou em Cristo, o que eu vim fazer nesta terra e para onde eu vou. Glorifico a Deus por essa escola, glorifico a Deus pela vida do pastor Elmir, pela vida da pastora Tatiana, glorifico a Deus por cada preletor enviado pelo Senhor para ministrar nessa escola, e ainda venho dizer com toda certeza que cada dia mais o Senhor tem abençoado os temas. Esse tema da nova escola Contexto Social, eu convido a todos para fazerem, porque eu já senti no meu coração que vai trazer muitas mudanças. Muito obrigado a todos, glorifico muito a Deus mesmo por esta escola. Obrigado. Boa noite, família da Escola Isacar. Eu estou aqui do outro lado do mundo para falar para vocês que a gente está no futuro hoje. Aí é terça-feira, dia de formatura, mas a gente já está na quarta-feira. Então eu queria falar para vocês que foi um tempo maravilhoso, esse tempo que a gente teve junto na Escola Isacar. Identidade, Propósito e Destino trouxe um entendimento do que acontece, das coisas espirituais, tanto das coisas também, das influências que a gente exerce na nossa vida social, né? A gente sempre fala que a nossa busca pela espiritualidade tem que nos trazer de volta à nossa humanidade, e exatamente por isso, porque a gente se relaciona como humano, a gente se relaciona com o mundo como humano, e as questões espirituais elas têm que estar presentes na nossa vida também. Então, Profetas Isacar, eu quero declarar na vida de vocês que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês após essa formatura, após essa capacitação que vocês tiveram nesse tempo maravilhoso que nós estivemos juntos na Escola Isacar. E o ano que vem estamos juntos de novo, se matriculem, aproveitem, porque o ano que vem tem mais. Pastor Elmir, pastora Tati, um beijo no coração de vocês. I love you forever. Glória a Deus. Salatiel é uma bênção. Tá lá na Austrália. Imagina, irmão, estava 6 meses sem ver a esposa.
Ele falou que o quarto ontem tremeu. Eu imagino que foi verdade. Glória a Deus. Deus é bom. Nós temos outros, mas depois eu vou estar mandando para o WhatsApp os alunos à distância. Aliás, queria homenageá-los, né? Nós temos alunos de São Paulo, no Acre, em vários lugares, Rio de Janeiro, né? Que vocês sejam abençoados. Foi muito bom ter vocês aqui na nossa escola. Que vocês recebam toda a unção que está nesse lugar na vida de vocês aí também, em nome de Jesus. Amém? Então, pode deixar assim, Jorginho. Projeta aqui para mim, Arley, o banner da próxima escola, e a gente vai partir agora para a entrega dos certificados. A gente vai tentar ser objetivo por causa do tempo, já são 9h30, então nós vamos fazer assim, eu vou chamar o seu nome, você vai vir à frente. Se você trouxe o seu líder, o seu esposo, o seu pastor, ele vai te entregar, né? Nós vamos passar a mão dele, o certificado, e aí você vai se deslocar para o canto ali atrás e tira foto lá, ok? E depois no final, se quiser tirar foto no banner, pode, para a gente ser objetivo aqui, amém, gente? Ok? Projeta aí pra gente, Al, dá para projetar? Tá colocando aí, né? Como eu disse, deixa eu falar rapidinho, a nossa próxima escola, você está convidado, todos vocês são convidados, dia 12 de fevereiro, vai ser uma terça-feira, vai ser a nossa aula inaugural. Quem vai estar aqui ministrando essa aula inaugural é um amigo, eu conheci ele lá no Anderson Silva, em Brasília, 2 meses atrás, eu estava ministrando no aniversário da Igreja Vivo por Ti, e a gente estava junto, ele foi um dos preletores também, nós ficamos juntos no mesmo hotel, fizemos uma amizade muito grande, é o Karl Dietz. O Karl, ele é filho de missionários alemães que vieram para cá, para o Brasil, na década de 80, é um cara incrível, ele é um empreendedor, ele é pastor, empreendedor, ele é o idealizador da igreja no cinema no Brasil. A igreja lá dele, em Curitiba, funciona dentro do cinema do Shopping das Américas, um dos maiores shoppings de Curitiba, e eles não chamam de culto, chamam de sessão. É o maior barato, irmãos. Domingo de manhã, a galera vai para o shopping e entra no cinema para ver a sessão e sai de lá aleluiado de Jesus, amém? É algo lindo. A gente esteve lá 2 meses atrás, parece uma Hillsong lá em Curitiba, louvozão. Ele falou assim, eu pago um valor mínimo para uma estrutura de R$700 mil, que é uma sala totalmente equipado de um cinema. Imagina aquela tela enorme do cinema ali, os louvores, né? Filmes são projetados, muito legal. Esse cara, ele é assim, como eu disse, ele é um empreendedor, ele é empresário, ele é coach e ele é um pastor, um homem de Deus que tem sido muito relevante na juventude do Brasil, um cara novo, uma família linda, 3 filhos pequenos, uma bênção, e ele vai estar aqui com a gente, né? Ministrando nesse dia 12. Então nós convidamos você, a princípio vai ser aqui, mas eu estou percebendo que aqui vai ficar pequeno, então a gente vai tentar procurar um lugar maior, né, para trazer mais conforto às pessoas que vierem, amém? Então guarda essa data aí, dia 12 de fevereiro, o local, a gente vai estar informando depois, provavelmente vai ser aqui ou em outro local maior. Essa é a escola, né, contexto social, a gente vai trabalhar sobre sexualidade, modismo em tendência, comunicação, biodiversidade urbana, antropologia humana, informação e tecnologia, ecologia humana, pós-modernidade, transmodernidade, 7 esferas de influência social, empreendedorismo missional, que é a missão não do futuro, mas atual, né, como Paulo, fazer tendas e se autossustentar, governo, Bíblia, etc, etc e etc. E eu espero que você possa estar com a gente aqui na próxima escola. Glória a Deus. Como diz o nosso irmão Cabo Daciolo, né? Glórias a Deus. Vamos lá então, Yarley, a musiquinha aí que nós combinamos agora. Ok, então a gente vai chamar, você vai vir junto com o seu líder, né? Se desloca para aquele canto e você bate a sua foto, né? Pede alguém para tirar foto aí com o seu celular, a gente depois da reunião, porque não tem como a gente tirar foto de todo mundo agora por causa do tempo, ok? Então vamos lá então, né? Primeira pessoa que a gente vai chamar aqui que está se formando, Adelson Brandino Pego, amém? Cadê o Adelson? Adelson veio? Não está, né? Alexandre Rodrigues Nunes dos Santos. Alexandre Lourenço Mendes. Glória, vamos aplaudir o Senhor, né, pela vida do Alexandre. Ana Lina Ribeiro de Almeida. Simone, cadê a Simone? Simone tá aí? Simone Dourado? Ok. Ismaira, faz favor, te elegi para me ajudar aqui. Vai ajudar a pastora Tati aqui. Anali Ribeiro de Almeida. Vai pegando e entregando as pessoas. Fica aqui. Andréia Camila Correia Rangel.
Angélica Larras. Como eu disse, não dá para tirar foto aqui. Vocês se deslocam e tiram ali no cantinho, ok? Beatriz Caires Pego. Beatriz Fortunato dos Santos. Beatriz Nogueira de Paula. Bianca Guilherme Teixeira. Bruna dos Santos Queiroz. Camila dos Santos Santana. Camila Lourenço Pimenta. Charleson da Silva. Crislane Rodrigues. Daniel D'Andrea, nossa aluna de Sansa lá de São Paulo. Daniele Cruz. Danilton de Abreu, nosso aluno de Sansa lá de Itabira, Minas Gerais. Danusa de Melo, nossa aluna de Sansa lá de São Paulo. Deusimar Machado, aluna de Sansa também de Minas Gerais. Ederson Moreira, discípulo Pastor Leonardo. Pastor Leonardo mandou uma turma para cá esse semestre, né? Incentivo aos pastores, né? Que tem enviado muitos discípulos para cá, e graças a Deus temos tido um ótimo testemunho de pessoas que têm voltado para suas igrejas locais e têm sido relevantes, né? E se algum pastor aqui tiver interesse de mandar algumas pessoas para cá, nos procure, né? A gente pode fazer uma condição especial. Edson Assis, Elisângela Carvalho, glória a Deus. Evani Furtado, glória a Jesus. Tá vendo, Evani? Valeu a pena. Conseguiu, né? Para quem achava que não ia conseguir, né? Deus é bom, né? Glória a Deus. Fábio Henrique Correia. Nossa policial militar abençoada, Farid Mirelli. Flávio Pereira. Gisele Paganotto. Duarte da Silva. Glícia Lessa Santos de Paula. Vem acompanhada, né, Glícia? Da sua baby. Glória a Deus. Hendry Pestana de Andrade. Glória a Deus pela sua vida, Hendry. Parabéns por ter chegado até aqui. Você mereceu. Glória a Jesus. Igor Laje Cerqueira. Eu chamar essa pessoa, eu queria homenagear essa turma, irmãos. Elas vêm, olha, mulheres, são 5, né? 5 mulheres vêm de Anchieta, interior do estado, toda terça-feira, né? A Ilza vem dirigindo esse carro, essa carruagem de fogo. Ilza Carla Moser de Oliveira Abrantes. Glória a Jesus. É muita vontade de saber quem é, né? E destino, né? Fica mais ou menos 1h30 daqui, né? De carro, toda semana, saem daqui, chegam de casa lá na quarta-feira, mas estão aqui toda terça, não perdem uma aula. Parabéns pela vida de vocês, glória a Deus. Deus é bom. Ingrid Miranda Siqueira Roli, esposa do nosso orador, nosso adorador em plantão, pego no laço. Hoje eu peguei ele aqui de surpresa, mas foi uma bênção. Israel Lessa Martins.
Glória a Jesus. Parabéns aos pais, né? Henrique, Michele. Glória a Deus. Deus colocou na vida de vocês nessa paternidade. Glória a Jesus. Ítalo Cordeiro de Azevedo, nosso aluno à distância também lá de São Paulo. Isabel Cristina Freisleben. Glória a Deus. Esposa do Marcos. Géssia Moema Borges. Gésia. Jorge Luiz Soares dos Santos. Jorginho. Nosso novo operador. Som, áudio, vídeo, intercessor. Glória a Jesus. Estamos contratando. Vai ser nosso técnico ano que vem. Discípulo do Yarley. Tá ensinando direitinho para você, Jorginho? Amém. Mais ou menos, né? Josiel Campos. Joederson Roli. Joey. Glória a Jesus. Júlio César Soprani Lopes. Acho que não veio. Lara Fairic. Glória a Jesus. Aleluia. Lídia Moreira Amaral. Mais uma aluna à distância, Luária Repeker Magro. Ela é de Borebi, interior de São Paulo. Luzinete Pinheiro dos Santos. Madalena Nascimento Santos. Manuela Leão Pereira. Aleluia. A Manuela é daqui da igreja local, da Bola de Neve. Bênção. Glória a Jesus. Marcelo Oliveira de Souza Nunes. Glória a Deus. Márcio Moraes da Silva. Marco Antônio Freisleben. O Marco, ao longo dessa escola, também nos deu um testemunho maravilhoso daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Glória a Deus, querido. Parabéns. Maria da Penha da Silva Matos. Glória a Jesus. Vou chamar a mãe do Jorginho, Michele Nogueira Santos. Mais uma aluna de distância, Nélia Elisa. Ela é lá do Rio de Janeiro. Os cariocas aqui com a gente. Mais um aluno de distância, Osíris Pereira, Rio das Ostras, Rio de Janeiro também. Patrícia dos Santos de Stephanie. É Santos mesmo? Santos. Glória a Deus. A Patrícia também mandou um testemunho lindo para nós. Depois eu vou estar mandando para vocês assistirem. Priscila Santos. Mais um aluno à distância, Regiane, esposo Salatiel, está lá na Austrália. Regiane Cunha Viana. Renan Carlos Lopes. Ele não veio não? Alguém vai representá-lo? Amém. Ronaldo Costa dos Santos. Ronaldo está ali. Glória a Jesus. Parabéns. Rony dos Santos, desculpa, Rony do Nascimento Soares. Tem tantos santos aqui que a gente vai na sequência, mas é santo também, né? É um santo. Amém. Salatiel, que falou ali, tá lá na Austrália. Shirley Borges da Silva, discípula do pastor Leonardo. Depois você pega com a gente, né, o certificado dela. Solemar Ribeiro da Silva. Solemar também é um dinossauro nessa escola, hein, Solemar? Tá em todas. Já se matriculou para a próxima já. Solemar é uma bênção. Toda terça-feira chega cedo, senta ali. Pastor, você quer uma ajuda? Quero, Solemar. Ele vem, pega bolsa, material, traz pra gente. Homem de Deus, uma bênção. Conheci ele lá no Secrai. Catei ele do pastor Alcione e trouxe ele para cá. Sônia Aparecida Caetano.
discípula lá do pastor Leonardo também. Pessoal lá da Resgate Moraes Laranjeiras, né, acampando aqui nessa escola. Thaís Regina Hendrich Chagas. Mais uma aluna lá de Anchieta, né? Tereza Marques. Glória a Deus. Parabéns. Esse aqui é de Aracaju, Sergipe, mas é aluno presencial. Vitor Emanuel Monteiro. Glória a Deus. E por último, o Wellington Borges, ele também é lá de Borebi, São Paulo, aluno à distância. E assim nós entregamos, né, todos os certificados. Glória a Deus por isso, a gente vai estar orando. Eu só queria informar para vocês que nós temos ali na nossa lojinha da escola alguns livros que foram muito relevantes ao longo desse semestre. Eu queria apresentar para vocês rapidamente. Esse aqui é meu livro, um testemunho de uma luta minha contra um câncer 3 anos atrás. Esse livro tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu incentivo você a adquirir um, né? Com R$10 você compra, a gente paga a produção e o outros R$5 a gente faz mais um para distribuir no orfanato, no hospital, numa casa de recuperação. Esse livro aqui é um lançamento do Bob Sorg, 20 segredos para renovar sua vida de oração. Uma bênção. Esse aqui é o carro-chefe da nossa escola. É um livro que eu escrevi alguns anos atrás, Relógio dos Tempos, um diálogo entre as ciências sociais e as profecias bíblicas. Esse é um livro meu também, Linguagem do Reino. E esse aqui também é um lançamento do Bob Sorg, As Armadilhas do Inimigo. Esse aqui é um livro lançamento do apóstolo Luiz Hermínio, da trilogia, né, Alinhamento e Avivamento, Chamados para Estar com Ele. E esse é o livro que a gente mais vende aqui na nossa escola, que é Segredos do Lugar Secreto, um livro devocional incrível, né? Então, se você quer ajudar em missões, passa ali, adquire um material, leva para casa, seja abençoado nesse final de ano, dá um presente de Natal, né, abençoado para alguém, um livro. Queridos, nós temos aqui, esse aqui são os cartazes, folders da nossa próxima escola. Você que está nos visitando, por favor, pegue um, leve para sua igreja, mas não esquece no móvel não, afixa no mural e divulga aquilo que tem sido bom para você ou para a pessoa que você vê aqui acompanhando nessa noite. Leva para sua igreja e afixe lá e divulgue, nos ajuda a divulgar, porque eu quero, em nome de Jesus, nós desejamos que no ano que vem nós tenhamos muitas pessoas aqui recebendo muito de Deus. Amém? Vou convidar a pastora Tati, vou convidar também o pastor Moisés, pastora Lau, né, para estarem aqui. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar encerrando essa reunião, esse culto de gratidão a Jesus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sou chorona, né? Dá uma palavra depois para o pastor Moisés. Queridos, eu quero agradecer a vocês, alunos, por terem acreditado no sonho. E eu quero agradecer aos pastores por ter liberado suas ovelhas para estarem aqui. Porque eu sei que não é fácil liberar suas ovelhas para ouvir algo que a gente não sabe exatamente o que está sendo falado. Muitos pastores ficam às vezes com a pulga atrás da orelha, sem saber o que vai ser gerado no coração da ovelha. Então, o que eu quero agradecer a você, pastor, agradecer a você por ter liberado as suas ovelhas, sabe? Porque o pai, quando manda um filho para uma escola, ele sabe que o filho vai crescer e vai voltar para casa com um novo entendimento. Ele não vai se perder porque ele foi para a escola, ele vai se achar. E muitos pastores têm medo dos filhos se perderem numa escola. Só que a escola é para gerar um amadurecimento no filho. A escola não é para pegar ninguém, não é para confundir a mente de ninguém, mas é para gerar maturidade. Então, que vocês possam enviar outros filhos de vocês para serem amadurecidos no Senhor, para acharem o seu lugar em Deus, para serem ajustados na sociedade como cristãos. Esse é o nosso objetivo, desatar um viver eterno na atualidade, desatar um viver bíblico na sociedade. Então, muito obrigada. Esse é o meu agradecimento. Muito obrigada por ter liberado. E se vocês
viram frutos disso, que vocês possam confiar e liberar outros para receber mais de Deus, amém? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mais uma vez. O pastor Moisés e a pastora Lau, eles são nossos amigos lá dos Estados Unidos, lá onde a gente vai, e eles estão aqui hoje e eles vão orar pela conclusão dessa escola. Na realidade, vocês têm um grande presente e eu me sinto honrado de tê-los um mês conosco aí nos Estados Unidos. E eu fico assim bem emocionado porque tem feito grandes diferenças quando nós vamos escutar esta ministração em nossa igreja. Para nós é um privilégio conhecer vocês. Eu fico muito honrado de conhecer. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Adoramos o Teu nome por esse momento tão santo, Senhor, onde vidas conhecem a relevância do Evangelho, o proceder do cristão, a vitória que nós temos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa turma, Senhor, que concluiu, Senhor, esse proceder do reino, esta vida eficaz que o Evangelho tem que produzir em nós, para sermos bênçãos, para sermos atuantes, Senhor, em nome de Jesus, para vermos milagres acontecer em todas as esferas, seja financeira, seja física, seja emocional. Obrigado, Senhor, pelo pastor Elmir, pela pastora Tati. Obrigado por esses alunos, obrigado por essa igreja que sabe o valor do reino, sabe o valor, ó Pai, deste ministério. Que esse ministério seja poderosamente abençoado. Seja poderosamente abençoado o ministério que abre a porta para que o conhecimento profético venha através deles. Muito obrigado, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Minha esposa acho que vai dar uma palavra. Não, eu só quero falar que nós conhecemos o pastor Elmir e a Tati exatamente há 3 anos e foi um presente de Deus. Eu falo que eles são nossos discipuladores porque a gente conversa e conversa muito e a gente tem aprendido muito com esse casal. E a nossa igreja é muito abençoada lá. O pastor Elmir tem uma dívida com a gente, porque a nossa igreja é em espanhol, mas o pessoal entende ele. Fala assim, precisa tradução? Ele, precisa tradução? Não, a gente entende. Então nós temos já toda a diretoria da nossa igreja, vai estar fazendo o curso, né, lá. Nós estamos com uma expectativa muito grande, assim como eu vejo vocês, cada testemunho lindo, porque é para o reino. E eu sei que esse casal, eles têm trabalhado para o reino. Muito obrigada, queridos. Que Deus continue abençoando. Obrigada, queridos. Amém. Então nós estamos encerrando, né? As fotos podem ser tiradas agora, mas antes disso eu queria fazer mais uma homenagem a Jesus, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para Ele. Então vamos terminar com um grande aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Uhul! E parabéns a vocês que estão se formando, né? Que vocês possam levar esse legado para muitas outras pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe, vão na paz do Senhor, tirem bastante foto aqui no painel, né? Coloca lá hashtag Escola Issacar e vai ser uma festa lá no Insta e no Facebook também. Amém? Deus abençoe.